Podcasts. Como que surgiu, né? Esse projeto focado em mulheres dependentes. Então, essas mulheres com dependência química, Isso mesmo. elas têm uma série de complexidade, tanto cognitiva como existencial e social. E a atividade física consegue devolver para elas uma possibilidade de conseguir um equilíbrio momentâneo de toda dessa complexidade, todo esse desequilíbrio que elas têm. E naquele momento que elas recuperam a capacidade de ser autoridade sobre essas grandezas, elas acabam tendo uma respostas mais assertivas. E a atividade física ajuda a equilibrar isso pela produção neuroquímica, por desencadear alguns hormônios e também fazer socialização. E aí surgiu o projeto com essa ideia. O projeto das mulheres. Com dependência química? Isso. Então, na verdade, eu fui convidado para estar substituindo um professor por um período dentro de uma clínica. Ah, legal. Quando eu fui convidado para substituir esse professor por algum período, esse professor relatou que não tinha mais interesse em estar trabalhando com esse grupo, porque ele tinha um convite mais interessante financeiramente e profissionalmente para ele. E eu falei, cara, eu adoro neurociência, adoro fisiologia, bioquímica, e tem uma oportunidade de eu encontrar pessoas aqui que vai agregar valor ao meu trabalho e ter um campo de estudo fantástico. E nem que eu ganhe um valor discreto, há uma possibilidade de eu ter um ganho de conhecimento muito grande. Então... Surgiu com oportunidade. Legal. Assim, em momentos de crise, ou fissura, né, como o pessoal sempre usa no ditado popular aí, a vontade de usar substância. Como que o exercício físico pode servir, né, como uma ferramenta de emergência para estabilizar a mente, né? Essa crise, essa fissura que o dependente fica, no caso, a gente está falando das mulheres aqui. As mulheres relatam para mim, dentro da clínica, das 2 clínicas que eu trabalho, já passou pela minha mão cerca de 300, 400 mulheres nesses 3 anos, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com elas, elas me devolvem com feedback que quando elas têm um ganho da autoestima provocado. Ah, legal. Um ganho de autoestima provocado pela realidade que a clínica oferece. Porque veja bem, dentro de uma clínica tudo é controlado. Sim. Desde alimentação, como tempo de descanso, farmacologia. E eu trabalho numa das poucas clínicas, que é a Reviva Mulher, que entrega para essas mulheres uma possibilidade de fazer uma atividade física estruturada. Dentro dessa atividade física eu atendo várias grandezas, como por exemplo o cardio. Dentro da mesma aula eu atendo cardio, musculação, treino localizado e algumas retóricas que eu tomo com elas no final da aula, uma conversa que leva elas a entender algumas complexidades. Enfim, o que elas me relatam em alguns momentos de conversa que a gente tem é que elas estão se sentindo tão bem com a autoestima delas porque essas mulheres se abandonaram, elas pararam de se cuidar. E quando elas são internadas, elas, além de estarem num espaço que elas têm possibilidade de pensar sobre a vida, elas têm a possibilidade de devolver para elas mesmas um certo carinho. E fazer atividade física é um carinho, porque ela acaba sentindo que está fazendo algo de bom para o corpo dela, ela acaba sentindo que está se colocando dentro de um grupo com comportamento, com alguns hábitos mais adequados para a regeneração dela. Então todas voltam e relatam assim, cara, tudo ajudou muito, e a educação física, as aulas, o projeto ajudou, porque eu descobri que eu consigo fazer isso. A maioria nunca tinha feito atividade física. Legal. E volta no que você falou no início, né? O atendimento. Exatamente. Isso é importante. A maioria que passou lá estavam em cadeia. Porque a maioria das pessoas só vão... Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. E, aliás, vou relatar. Eu vou fazer um relato aqui.
A maioria das pessoas que vai pra uma clínica de reabilitação química não estão lá porque de repente acordaram e tiveram no coração que deveriam se internar. Elas fizeram algo ali. Não vou falar a palavra, mas fizeram coisa muito feia. Ali venderam casa, venderam carro, Sim. foram presos, quase morreram. Foram negligentes com filhos. E aí elas resolvem se internar. Posso falar a real? Eu tô há 3 anos, eu olho no olho de cada um, eu sei quem tá ali pra se recuperar e quem tá ali só pra ganhar mais um crédito. Depois que o cara quase... Depois que a mulher quase matou o filho, depois que vendeu a casa. Tem história lá de uma mulher que ela vendeu um ar-condicionado pra 10 pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus. Um ar-condicionado ela vendeu pra tudo isso por... Vendeu a casa da mãe, vendeu o carro. Meu Deus. Foram presos. Então depois que tá no fundo de cadeia, aí ou de repente quase tiveram overdose, quase morreram. E aí elas perderam todo o crédito. Então elas se internam pra tentar ganhar mais um crédito. Mas você vê que não tá ali pra recuperar. Mas às vezes ali dentro de um grupo que tá no propósito, que estão na busca de recuperar, elas têm contato com atividade física e elas acabam tendo gosto de se cuidar. 2 ou 3 já relataram pra mim que após sair do processo de internação, elas continuaram a atividade física. Aliás, uma mãe me procurou dentro do escritório da clínica. Ela chegou com a filha numa cadeira de roda. Ela consumiu uma droga, cocaína, que estava com a bactéria, e a bactéria iria literalmente comendo o osso dela. Começou a comer a cabeça do fêmur. E ela literalmente tinha as pernas soltas. O fêmur dela não tinha conexão com o quadril. Sabe o que a mãe falou pra mim? Será que você consegue fazer algum exercício com a minha filha? Porque ela tá obesa e ela tem que fazer na cadeira. Você acha que consegue? Eu falei pra ela assim, mano, olhando no olho dela, olhei pro olho dela e falei: sua filha vai sair daqui andando. Claro que eu tenho conhecimento anatômico, eu sabia que ela poderia voltar a andar, mesmo que ela tinha perdido a cabeça dessa tábua. 7 meses depois, isso é registrado, todas as aulas são filmadas, porque eu sou um homem dando aula para 30 mulheres. Eu tenho que me proteger, tudo é filmado, tirado. Ela começou na cadeira de roda. Quando a mãe voltou para buscar ela 6 meses depois da internação, ela estava andando. Sem um andador. Essa mãe chorou também. Claro, não. Cara, você fazer uma mulher que estava condenada a ficar na cadeira de roda, a voltar a andar. É claro que as minhas aulas não são fáceis. Ali eu tive que usar, vamos dizer assim, o que eu uso muito na minha educação física é além da neuroeducação física, eu uso muito programação neurolinguística. E existem umas ferramentas dentro da programação neurolinguística que são violentas demais. E ali eu tive que usar. Porque eu queria que ela voltasse, eu prometi que ela voltasse a andar. E ela saiu da clínica andando, com menos peso, e depois de uma avaliação clínica, para uma ressonância, o médico falou: eu não sei o que está acontecendo, mas os tecidos conjuntivos que fazem, tipo, não são ligamentos, e nem aponeurose, mas como se fosse ligamento. Eu falei para a mãe: eu vou fazer atividade física com a sua filha, mas quando você voltar, ela não tá mais na cadeira de roda. As duas riram na minha cara. E a responsável pela clínica olhou para mim e falou: cara, o que você tá falando, toma cuidado. Mas ela sabe. Eu estudo muito, além de estudar fisiologia, bioquímica e neuroeducação física, eu sou um apaixonado por anatomia. E eu sabia que as outras estruturas que estavam no corpo dela iria permitir ela voltar à mobilidade, não de maneira como era, mas... E 6 meses após a internação, ela saiu da clínica andando. Ela começou a fazer aula na cadeira de roda, eu fui desafiando, usando as ferramentas da programação neurolinguística para trazer ela para a programação neurolinguística dentro de uma educação física, porque a gente lida com pessoas, não é com um organismo só, não são máquinas. Então a pessoa, ela é mente, ela é social, ela é espírito, enfim. E eu consegui fazer, depois de 6 meses, a Rafaela sair da clínica, na clínica onde eu trabalho, que é Reviva a Mulher. Ela começou na cadeira de roda, foi pro andador, usou uma bengalinha, e por fim, e dentro da aula eu falava assim: a partir dessa fase que você ultrapassou, você tá proibido na minha aula de pedir água pra alguém. Se você quiser, você levanta e vai buscar. Ninguém aqui vai te ajudar. Saiu da clínica andando. Olha que legal, né? Cara, que história bonita.
E ganhou direito à prótese. O médico falou que ela só iria ganhar a prótese se ela perdesse peso, se ela... E voltou pra consulta do médico, e ela falou assim, posso te contar dividir com você a minha alegria, professor? Eu falei, pode contar. Eu fui pra reavaliação e o médico autorizou. Eu vou poder colocar a prótese. Que legal. Entrou lá pra resolver um problema químico, saiu andando. Olha que legal, né? História bonita, isso é bom. Ah, isso é forte demais. São histórias que inspiram. Não é uma história, né? A gente fala história, né? Mas assim, é uma realidade, né? Que você tá contando aqui, você tá no projeto lá. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu fico feliz, cara. Obrigado pela oportunidade, de verdade, mano. Cara, eu fiquei muito feliz. O Rodrigo, pra quem não sabe, é amigo das antigas, né? Se conhece desde a época de escola, né? Jogamos basquete junto aí. Cara, quem diria como que o mundo dá volta, hein, mano? Então, reencontramos aqui para um bate-papo, né? E até o Evandro que indicou você, né? Então, achei que foi muito legal, foi muito produtivo o nosso bate-papo. Você que chegou até agora, até aqui, né? Acompanhou a gente. Volta no começo, ficou extensivo, dá 1h30 de conversa. Mas, vamos lá acompanhar com o tempo, né? E vai ter uns cortezinhos rodando também aí. Cara, eu me esforcei para entregar tudo que há de melhor em mim, assim. Me perdoa se de repente ficou um pouco confuso, mano, mas eu fiz o meu melhor. Mas você fez, sim. Eu fico muito feliz quando eu trago, por exemplo, alguém de Bernardino de Campos, a minha terra natal, e ter a oportunidade de expor o profissional que é, a capacitação que tem. Eu fico muito feliz. A gente recebe aqui hoje, graças a Deus, profissionais da região, convidados da região, que estão trazendo agora aí. Esse ano abrimos bastante porta para isso. Começamos um pouquinho ano passado. Mas quando eu trago alguém de Bernardino que eu tenho de expor profissional, a formação, a qualificação que tem, a habilidade que tem, alguém diferenciado que é de Bernardino, cara, eu tenho uma alegria muito grande mesmo. Então por isso que eu tô muito feliz por você ter estado aqui com a gente. Né? Espero que tenha sentido à vontade, como eu disse pra você lá no áudio, né? Que é muito simplório, é isso aqui mesmo, né? Não é um estúdio de gravação, ainda não, né? Mas é isso aqui, né? Que eu gosto de deixar as pessoas super à vontade, a ideia que é essa, viu? Eu fico feliz, eu agradeço a oportunidade. Eu não tô mais nas redes sociais já praticamente há 8, 10 anos. E eu quebrei um paradigma muito grande pra vir aqui. O Evandro conversou comigo, falou que eu deveria vir. Eu agradeço o Evandro por ter feito o convite, por ter feito essa ligação. Perdoa se de repente eu não consegui responder objetivamente. Mas eu fiz o meu melhor. E posso deixar um recadinho, pessoal? Pode, fique à vontade. Pessoal, já foi falado nas conversas aqui, mas, cara, a obesidade não é só questão de estética. A obesidade é uma doença inflamatória que libera lipotoxinas, como TNF-alfa, existina, NF-κB. Os músculos liberam miocinas anti-inflamatórias que combatem essa inflamação. Você não vai encontrar anti-inflamatório para a inflamação da gordura em farmácias. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem uma ferramenta que funciona muito bem, que é a musculação. Ela é uma ferramenta mais importante que tem para combater isso. E façam de tudo para não ser levado ao extremo dessa doença chamada obesidade. Não queira ver alguém infartar na sua frente, como eu vi na minha ceia de Natal, porque tinha obesidade também. Não queiram ver uma pessoa 4 anos em cima de uma cama consciente, com acidente vascular cerebral, sendo trocado fralda, você vê que aquela pessoa vai embora aos poucos. Cara, se você ama alguém de verdade, tira essa pessoa dessa realidade. Não permita que um pai ou uma filha desenvolva obesidade. E eu vejo nos mercados, nas ruas, o que eu mais vejo é pessoas inflamadas. As pessoas tratam como obesidade, eu trato como uma inflamação. É uma inflamação grave que traz problema sério, que leva à morte. Então, pessoal, procurem uma academia, procurem um estúdio, procurem um profissional. Vai entender o que está acontecendo com você, resolva esse problema. Porque a obesidade é uma doença grave. Ela desencadeia o que mais mata, que é infarto, acidente vascular cerebral e doenças metabólicas. Não deixem para cuidar disso depois de um AVC. Ou não deixem para cuidar disso depois que você teve um infarto. Não deixe chegar nesse extremo. Legal. Então,
Procurem esses profissionais. Legal, gente. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Pessoal, você que chegou até aqui, ficou extenso todo o vídeo, mas todo o conteúdo dele é importante, do início, do meio e do final. É muito importante. Assista com tempo, com mais tempinho você vai assistindo aí, você vai acompanhar as dicas que ele trouxe, as informações importantíssimas, né? Um profissional bem transparente, ele foi bem transparente naquilo que ele falou aqui, talvez, como ele disse, algo que você nunca ouviu por aí. E ele falou aqui pra gente. Eu não sei se depende, tem como encaixar, mas as pessoas andam com esse reloginho, e eu tenho uma birra desse reloginho na minha aula, porque eu só queimei 300 calorias, 400... Cara, se você fazer a aula mais potente pra levar você a uma queima calórica que seja 700, 800 calorias, sabe o que é isso? 2, 3 bolachinhas traquinas. Então quer dizer que tudo que eu fiz em 1 hora, 2 horas de treino não serviu de nada, eu perdi com 2 bolachinhas. Realmente... Porque aquilo que você queimou de caloria não vai levar você a emagrecimento. Queima calórica dentro da academia não leva a emagrecimento. Mas aquele treino que teve um alto índice de queima calórica, mas levou você a biogênese mitocondrial e ativação das enzimas oxidativas e ativação da lipase hormônio sensível, vai levar você a emagrecimento. Legal, gente. Então fechamos por aqui. Manda um tchauzinho pra aquela câmera ali. Tchau. Julião, brigadão, hein? Julião é o nosso operador de câmera ali. Obrigado, hein, Júlio. Um abraço pra vocês todos. Até a próxima. Se inscreve no canal, me ajuda, divulga os cortes aí. Fortalece, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Tchau pra vocês. Podcasts.